Acordado. Hoje é a nossa última mensagem da série Entre Ruínas e Promessas, as famílias dos reis de Israel. O Guilherme falou semana passada que ele está gostando muito dessa série, e é engraçado, né, que eu planejo, penso, conversei com ele, troquei uma ideia, e a gente não sabe muito bem o que esperar. A série de mensagens, elas meio que tem uma vida própria, às vezes, assim. Você planeja, você pensa, você vê, mas você não estuda todas as mensagens, né? Você faz só um planejamento. E à medida que a série vai acontecendo, ela vai meio que ganhando uma vida própria, assim. O texto bíblico é muito bonito, porque o texto, a gente, né, que tenta pregar de forma fiel, você respeita o texto, né? Então o texto ele tem um caminho próprio. E eu também fui muito impactado com essa série até aqui. Semana passada a palavra do Guilherme foi uma benção. Quem não assistiu, quem não esteve aqui, está lá no nosso YouTube, no nosso Spotify. E hoje nós vamos terminar falando para cima, graças a Deus. As 3 mensagens, olha, foram pesadas, né? Difíceis. Na hora que você acha que tem uma coisa boa, até o Guilherme falou, foi você que falou, né, Gui, que semana passada, falou assim, eu pensei que era uma coisa boa, mas só tinha coisa ruim, eu mudei o foco, né? A gente pensa às vezes assim, vou ver se tem uma coisa boa, e não tem, só tem tristeza e só tem, sabe aquela história, né? Começou muito difícil e no final parecia que estava no começo, né? Não melhora, não vai, né? Mas hoje, graças a Deus, é uma mensagem de esperança, de alegria, de alguém que venceu com o Senhor, de alguém que andou com Deus, de alguém que entendeu a história. E é interessante que a história de Josias, né, nós vamos falar de Josias, talvez, na opinião de alguns comentaristas estudiosos, o melhor rei de Israel desde Davi. O melhor de Israel não, né, de Judá. O melhor rei de Judá desde Davi. Inclusive, alguns colocam ele acima de Salomão, porque o reinado de Salomão teve muitos altos e baixos. E Josias, ele herdou um reino acabado, destruído. O pai dele foi um homem terrível. Ele começou a governar com 8 anos de idade, porque o pai morreu muito cedo. Imagina um menino, né? Claro, ele nem podia ser rei, né? Ele era um regente, tinha lá todos os seus conselheiros e tudo mais, para agir no seu nome. Mas foi um homem, um rei, um menino, um adolescente, um homem, que honrou o nome de Deus, e que saiu da ruína e começou, como diz o nome da nossa mensagem, né, o menino que herdou ruínas, e plantou um recomeço. E às vezes, né, a gente, na nossa família, eu conheço muita gente que às vezes joga a culpa na herança que recebeu, no sentido familiar, né? Na herança maldita. Eu sou assim porque meu pai era terrível. Eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque a minha família é toda errada, toda torta. A gente meio, né, que acredita na lei de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E a gente meio que não acredita muito que as pessoas podem mudar, que Deus pode fazer uma nova história, que em algum momento dessa história, Deus pode dar um turning point, né, um ponto de virada, e a partir de você, a partir da sua vida, a partir do seu encontro com Deus, a história da sua família ser uma nova família, ser uma nova história, de uma nova família. Eu me lembro não lembro detalhes, mas há muitos anos atrás, eu vi um filme com o Rodrigo Santoro, chamava alguma coisa de Abril, como é que é? Esqueci, Abril Despedaçado era o nome do filme? Acho que né? E a história de uma família real, uma história real de uma família nordestina, que eram 2 famílias, na verdade, que se matavam de geração em geração, porque era assim, um matou o outro, aí o outro tem que matar um para vingar a morte do outro, aí o outro mata de novo porque ele tem que vingar a segunda morte, e não para, não acaba, de geração em geração, está sempre alguém matando alguém para vingar a morte de alguém. E às vezes a gente fala assim, gente, será que não tem ninguém para sentar na mesa e falar, calma, vamos parar com essa porcaria, vamos parar de matar um ao outro. Por gerações e gerações as pessoas se matando. E tem histórias de família, a gente lê algumas histórias por aí, a gente vê algumas histórias por aí. Tem história que a gente lê nas redes sociais que você nem acredita se é verdade ou se é mentira, você fica na dúvida, né? Você fala, não é possível que seja de erros, a gente, né, fala maldições, de pecados, de comportamentos aprendidos, errados, amaldiçoados, que vão ceifando a vida da família, que vão criando problemas. E Deus pode colocar um fim nessa história, Deus pode mudar essa história, Deus pode fazer algo novo a partir de alguém que decide ouvi-lo, que pela graça de Deus decide obedecê-lo, e experimentar um novo tempo, um novo caminho, uma redenção.
E a história de Josias mostra como que Deus pega ruínas para restaurar o seu povo e para cumprir as suas promessas. No caso de Josias, foram ruínas literais. O reino dele estava em ruínas, o templo estava em ruínas, a casa de Deus, naquele momento, casa de Deus, estava em ruínas. E Josias promove uma grande reforma, uma reforma física, uma reforma verdadeira no templo, de parede, pintura, material, de roupas sacerdotais, mas ele também promove uma reforma no coração das pessoas, no coração do povo, de um retorno a Deus, de uma volta para Deus, de um arrependimento genuíno, de pessoas que colocam seus olhos em Deus e reconhecem os seus maus caminhos, experimentam um novo agir e um novo tipo de bênção na presença de Deus. Então, para a gente começar, eu gostaria já de afirmar e reafirmar para todos nós: Deus pode fazer uma história nova a partir da nossa vida, a partir de uma decisão, é Deus que faz? É Deus que faz, mas a gente tem que tomar o passo, a gente tem que clamar, a gente tem que pedir, a gente tem que falar: Deus, eu quero viver uma nova história. Até hoje foi assim, mas o Senhor pode reescrever essa história, o Senhor pode fazer algo novo, o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar. E a gente vai ler lá em 2 Reis, capítulo 22, e eu peço que você abra sua Bíblia lá em 2 Reis 22. Com isso no seu coração, nem toda ruína precisa ser o fim. Nosso Deus é um Deus que planta recomeço. O nosso Deus é um Deus que transforma os escombros da idolatria em adoração verdadeira, em uma vida espiritual verdadeira, em um tempo novo com Ele. A gente vai começar lendo aqui, e a primeira parte, os versículos 1 e 2, falam sobre um menino que cresceu em meio às ruínas, mas não se conformou com elas. Então nós vamos ler 2 Reis, capítulo 22. E diz assim o texto: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava, nome bonito, Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado e nem para um outro. O capítulo 21, eu quero só ler até aqui para a gente fazer. O capítulo 21 termina dizendo assim: o capítulo 21, versículo 23, conta o final da vida de Amon, pai de Josias. E diz assim, o 23, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou rei seu filho Josias. 25, os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Mas lá no versículo 20, fala assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai, Manassés, havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Olha que interessante. Josias era filho de Amon, neto de Manassés. E é interessante que Manassés é o nome do filho de José, uma das tribos que acaba herdando a terra. E a gente meio que associa e fala: vai ser uma coisa boa. E esse Manassés foi terrível. E Amon olhou para o pai, olha o que diz a Bíblia, ele fez o que o pai fez. Ele mirou no exemplo do pai e adorou, inclusive, os mesmos ídolos que o pai adorou. Hoje a gente talvez não tenha ídolos de pedra, de madeira, de prata, mas a gente muitas vezes, muitos filhos repetem os comportamentos idólatras dos seus pais. O pai foi uma pessoa que às vezes adorou o trabalho, colocou o trabalho acima de tudo. O filho vai lá e adora o mesmo ídolo. Às vezes os pais colocam o prazer pessoal acima de todas as coisas. O grande ídolo da família é o prazer, o hedonismo, a busca pelo bem-estar. E o filho vai lá e repete os mesmos problemas. Às vezes os pais adoram dinheiro, poder, e os filhos vão lá e repetem o mesmo problema, o mesmo ídolo, adoram a mesma coisa.
Porque se Deus não intervir, se Deus não colocar a sua graça, essa é a lei natural das coisas. Os filhos repetirem o comportamento dos seus pais. E Amon seguiu a cartilha do pai Manassés. E ambos foram terríveis. Ambos desonraram a Deus. Aí vem Josias, que já tinha o exemplo do avô e o exemplo do pai. E aí você fala, esse aí não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa herança maldita. Está no gene, está no sangue. Ele vai repetir tudo que o pai e tudo que o avô fizeram. E aí ele, de alguma forma, Deus manifesta a sua graça no coração desse menino. E eu acho interessante que esse versículo fala assim, ele honrou, não o que fez o seu pai, porque ele não tinha como honrar o que o pai fez. Ele honrou não o que o avô fez, porque ele não tinha como honrar o que o avô fez. O texto fala, ele honrou o que fez o seu antepassado Davi. Ele volta para dizer, lá atrás tem um bom exemplo. Ele teve alguém que se mira, provavelmente, né? Esses meninos eram educados da melhor forma possível, com a melhor educação disponível, com tutores, com professores particulares. Josias provavelmente leu e ouviu e aprendeu sobre o que fez Davi. E aí ele olhou provavelmente para a história do pai, e o que o pai contava do avô, e ele olha essa história de Davi e ele começa a prestar atenção. Você fala, peraí, mas alguma coisa está errada, algum exemplo não está batendo. E aí, esse menino que com 8 anos de idade começa a reinar, com 8 anos de idade, fez, diz o texto, o que era reto aos olhos do Senhor. Toda vez que eu leio a história de Josias, eu me lembro de Paulo falando para Timóteo, não deixe que ninguém despreze você por ser moço demais, por ser jovem demais. Deus é um Deus de recomeço, e isso não tem idade. Deus olhou para esse menino de 8 anos e colocou nesse menino de 8 anos um temor, uma vontade de fazer diferente. Quantas famílias, a gente conhece a história, a gente já ouviu a história, de famílias que foram restauradas, inteiras, porque Deus tocou no coração de uma criança. Porque Deus mudou o coração de uma criança. Porque Deus transformou o coração de uma criança. E através dessa criança, Deus alcançou muita gente, Deus mudou a história de uma família. Assim foi com Josias, com 8 anos de idade. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele olha para o seu avô, Manassés, ele olha para o seu pai, Amon, e ele fala, eu rejeito o legado de idolatria, eu rejeito o legado de violência, eu rejeito o legado de abandono, eu rejeito o abandono do culto a Deus, e eu quero fazer diferente. Ele escolheu esse outro caminho. Então, meus irmãos, o que a gente tem muito forte no coração, e eu quero deixar nessa mensagem muito forte no seu coração, é que a sua história familiar não precisa determinar o seu futuro familiar. O seu histórico familiar não precisa ser igual, porque Deus pode fazer algo diferente. Deus pode reconstruir algo novo. E o recomeço da nossa parte, da parte de Deus, é Deus que faz. Da nossa parte, da nossa perspectiva, o recomeço começa com uma decisão. Eu não quero me conformar, eu não quero ficar do mesmo jeito do que essa decadência, do que essa falência, do que essa imoralidade que eu recebi. Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Eu quero que Deus reescreva essa história. Eu quero que Deus mude essa história. Aí a segunda coisa que a gente vai ver aqui no texto agora é que Josias investiu na coisa mais importante. E a gente estava até falando, né, o Guilherme falou semana passada, e foi muito interessante esse ponto, que Acabe, ele era um menino mimado. E é engraçado, né, porque às vezes, e a gente tem aqui 2 contrastes, né? Acabe era um homem feito, mas tinha a mente e o coração de uma criança mimada. De bater o pé e falar, eu quero, eu quero, eu quero. Você fala, mas o homem é o rei, o homem é o cara mais poderoso dessa terra. Primeiro que rei não tem desejo, rei não passa vontade. O que o rei quer tem que acontecer. E aí um rei mimado é um horror, porque aí as pessoas têm que ficar correndo atrás dos desejos dele. Mas Acabe era uma criança que falou, eu quero aquele terreno. Ah, você não vai ter. Ah, eu quero, mas você não vai ter, mas eu quero.
Aí a mulher, que era mais mãe do que mulher, um demônio chamado Jezabel, vai lá e fez o que fez. Né, o Acabe aqui parece o Barbosa, lembra do Barbosa, personagem da... Calma, Barbosa, né? Ele não fala nada, né? A mulher que manda, que fala, que desmanda, e o Barbosa está lá, não, né? Olhando e não falou nada. Era o Ney Torraca, né, que fazia o Barbosa. Foram edificados, amém. Semana passada uma pessoa falou assim, já vi que para na sua igreja entender as pregações tem que ser noveleiro. Eu falo de novela, o Guilherme falou de Avenida Brasil semana passada, irmãos, sejam libertos da novela, brincadeira. Mas o que acontece é o seguinte, Josias, sendo um menino, não teve uma cabeça de menino. Ele investiu na coisa mais importante. O que era o mais importante? A casa de Deus. Naquele momento, o templo não era uma representação da casa de Deus. Naquele momento, o templo era a casa de Deus. A presença de Deus estava ali. Era de onde fluía toda a bênção para o povo de Judá. E Josias se preocupa não com ele. A primeira coisa que ele faz, eu preciso restaurar o templo. Por quê? Porque o templo estava destruído. Olha o que diz o versículo 3 até o 7. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. E disse-lhe, vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. A falência espiritual se transformou numa decadência material, física. O desprezo pela lei do Senhor se manifestava no desprezo pelo ambiente, pelo cuidado com a casa de Deus. O templo foi ficando velho, foi ficando esquecido, os utensílios foram se perdendo, as coisas foram se quebrando, até que aquele lugar ficou um lugar decadente. E é muito triste, né? Quando essa semana foi uma notícia aí que a mansão onde a Hebe Camargo morou foi vendida, alguma coisa assim, e ela está completamente abandonada. Aí mostraram as fotos, né? E aí eu vi a comparação, quando a Hebe era viva, a foto dela, casa maravilhosa, jardim, bicho, decorações, obras de arte, como está hoje, assim, aquela piscina toda verde, cheia de lodo, as paredes todas rachadas, pretas, com mofo, a casa toda destruída, abandonada. Porque ali é um espólio que, né, morreu o sobrinho que cuidava, o filho não quis, aí ficou com dívida, aí entrou em briga de justiça. A mesma coisa aconteceu com a casa de Deus em Jerusalém. Os reis eram homens tão maus que não cuidavam, que não queriam, e foram deixando, cuidavam do palácio, cuidavam da casa, cuidavam disso, coisas supérfluas, coisas secundárias, e a casa de Deus foi ficando esquecida. E aí Josias, quando ele assume, ele fala, olha, vamos recolher prata, vamos levantar dinheiro, vamos levantar, não para o meu governo, não para o meu benefício, não para o meu conforto, mas a gente vai colocar para reformar, para cuidar das paredes, para cuidar da madeira, para refazer as roupas. Vamos cuidar da casa de Deus. Meus irmãos, um recomeço precisa começar, um recomeço bom, tem que dar o start olhando para as coisas que importam mais. Para ter um recomeço, eu tenho que saber qual é a prioridade da nossa vida. Às vezes, muitas vezes, o nosso discurso é muito bonito, mas a nossa agenda, o nosso extrato bancário, a nossa lista de desejos e resoluções no final do ano não são compatíveis com o que a gente diz gostar. Tem um autor que eu amo muito, chamado James Smith, e ele diz várias vezes em seus livros, ele diz assim, as pessoas têm um discurso, mas você quer saber se aquilo é verdade, olha os hábitos dessa pessoa. Olha a agenda dessa pessoa, olha como ela gasta o recurso dela, olha como ela tira férias, olha como ela gasta o tempo livre dela. O John Piper disse há um tempo atrás que o Facebook, coitado, agora já tem Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, existe
para chegar no último dia e Deus ver com o que a gente gastou a nossa vida. Claro que Deus não precisa disso, é só uma provocação. Porque eu e você, eu tenho certeza que tem um recurso no Instagram, não, esqueci o nome do recurso, que você consegue programar quanto tempo você gasta por dia ali. Eu tenho certeza que eu e você, se a gente olhar com calma e olhar sinceramente, a gente vai se assustar com o tempo que a gente gasta em coisas banais. O tempo que a gente perde só nessa de, vou dar uma olhadinha nas notificações, vou fazer isso aqui. Quanto que a gente vai somando disso na vida? E quanto tempo a gente gasta e quanto tempo a gente perde? Às vezes a gente fala, Deus, eu sempre falo isso, eu sou professor há 20 anos. E se tem uma coisa que me irrita, é gente que fala assim, nossa, eu quero muito estudar, eu quero me dedicar, eu quero fazer, e não gasta R$1, e não gasta 1 minuto da vida, e não tenta nada para investir e para correr atrás. Então não quer. Porque se quiser, corre atrás. Eu sempre falo isso, aluno meu que quer, nunca ficou de fora. O Augusto é meu aluno há muitos anos, muita gente, a Renata já foi minha aluna, muitos anos, muita gente nunca ficou de fora de nada. Gente que quer. Mas tem gente que fala assim, professor, é que eu não sabia, eu tentei, eu abri o link não entrou, eu desisti. Sabe, meu amigo, é um negócio assim tão pequenininho, e as pessoas não investem, não correm, não vão, não colocam um suorzinho para fazer acontecer, tem que estar na mãozinha o tempo inteiro. Qual é a prioridade da nossa vida? Eu amo Deus. A festa do amiguinho é mais importante, a festa no bairro é mais importante, a programação no Sesc é mais importante, o trabalho é mais importante, qualquer coisa é mais importante. Na vida, olhando na prática, não é mais importante o reino de Deus. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos agora, falando sobre a frequência das pessoas nas igrejas depois da pandemia. Quem frequenta a igreja percebeu isso há milhões de anos. Mudou. A pesquisa confirmou que quem ia todo domingo agora vai 2. Quem ia 2, vai 1. Tem gente que vai a cada 3 meses. Porque a prioridade da vida... Engraçado que a gente fala assim, a pessoa tomou um susto. O mundo quase acabou. O povo vai voltar, todo mundo correndo para Deus, falar, Senhor, me perdoa. A gente acha isso. Você ouviu milhões de pessoas falando, o mundo vai sair melhor dessa. As pessoas vão repensar. Eu te pergunto, o mundo está melhor ou o mundo está pior? Tenho para mim que o mundo está pior. Ninguém aprendeu nada, a gente piorou, ficou mais egoísta, mais avoado, mais isolado. Então, às vezes, a gente fala, não, eu quero. E quando a gente fala de família, isso é muito importante. Não, eu quero que meu filho ame a Deus. Aí tudo que você faz é não amando a Deus. Você ama o trabalho, ama o dinheiro, ama as coisas, ama o prazer, ama o passeio, ama a viagem. Teu filho está vendo isso o tempo inteiro. Aí você fala, nossa, não sei porque meu filho não gosta da igreja. Claro, a prioridade em casa é outra. Há exceções? Claro que há exceções. Tem gente que ama a Deus e às vezes o filho vai por outro caminho. Claro que sim. Mas às vezes, a maioria das vezes é isso. Você já viu gordo? Eu posso falar, como diz por aí, eu tenho lugar de fala. Você já viu gordo que fala assim? Nossa, eu não sei por que eu sou gordo. Não como nada errado, sou gordo. Gente, vento não engorda. Se a gente for bem sincero, todo gordo sabe por que é gordo. Tirando as questões hormonais, aí sabe até que são questões hormonais e tudo mais. Mas não existe essa de comer, tomar água e engordar. Não existe. Nossa, não sei o que aconteceu. Sabe, você foi lá e comeu 2 barras de chocolate numa sentada. A gente, às vezes, é muito infantil com as nossas coisas. A gente fala uma coisa, a nossa prática, se a gente for muito sincero, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou olhando para mim. A nossa vida precisa manifestar a prioridade que a gente diz acreditar. Porque os frutos estão aí. Ou a falta deles está aí. Se a gente leva Deus a sério, a gente leva... Josias não brincou de levar Deus a sério. A primeira coisa que ele faz é, vamos reformar o templo. Mas não sei o quê, levanta recursos. Mas não sei o quê, vamos chamar o povo. Mas não sei o quê, não precisa cobrar, vamos fazer acontecer. Parará, parará, parará. É aquele famoso quem quer faz. Ele foi e fez.
deu prioridade ao que é prioridade, deu valor ao que precisa ter valor. Não é que as outras coisas não importam. Eu falo muito isso lá em casa. Às vezes eu falo, lá vem você de novo com essa história. Eu falo muito isso. A gente tem que escolher as nossas guerras. Não dá para lutar todas as guerras igual. Não dá. Não dá. Você tem que botar numa escala o que é mais importante. E sabe o que acontece? Na prática, o reino de Deus que se manifesta na igreja local, não queira fingir que não, é sim. É a última coisa na nossa escala de prioridade. E parece que a gente está fazendo um favor para Deus. E aí a gente parece que a gente faz, tudo que a gente faz, Deus tem que aceitar, porque eu estou fazendo de graça mesmo. Semana passada deu uma polêmica no mundo, é que não deve cair para você, mas para mim é o que mais bombou nas minhas redes sociais. O Theo Hayashi, líder da igreja Zion, fez um post falando, igreja não tem voluntário. Não sei o nome, era alguma coisa assim. E ele estava falando que voluntário dá uma ideia de que a pessoa faz o que quer, ela faz o que ela gosta, ela tem que se sentir bem. E tem muita igreja que quer fomentar o voluntariado assim. Olha, vem se sentir bem, é gostoso, é abençoador. Claro que tem uma parte gostosa, claro, óbvio. Mas não pode ser o motivo principal da nossa vida. A gente serve a Deus não porque é gostoso. A gente serve a Deus não porque a gente faz o que gosta. A gente tem que fazer o que Deus quiser. Eu vou dar o que eu quiser, o que eu puder, é o que eu posso. De novo, aspas. Óbvio que tem momentos e momentos na vida, situações, estações e estações. Eu estou falando num geral. Tem gente que fala assim, aqui não, a gente tem umas histórias assim, os líderes aqui podem falar para mim. Olha, você vê, a pessoa entra no grupo de WhatsApp, na segunda semana pede para sair. Amém. Meu amigo, você nem cansou a mão, nem fez um calinho assim, nem. Sabe gente que começa a trabalhar, vai começar, quero emprego. Gente, vamos falar a verdade. Vocês já prestaram atenção no tanto de emprego que está aberto por aí? Todas as lojas que a gente vai, todas, tem uma plaquinha, aceita-se, tal. Esse dia eu fui no supermercado, não vou fazer propaganda para o supermercado, mas é um atacadista, que tem nome de um negócio gostoso lá do norte, e que tem gente que fala errado. E uma fila, terça-feira à tarde. Aí eu não me aguentei, fui lá na menina do caixa e falei, o que está acontecendo? Vai ter a terceira guerra mundial, não estou sabendo, o que está acontecendo? Ela falou, a gente está com falta de funcionário. Aí eu falei, ela falou assim, tem mais de 40 vagas abertas só nessa loja. E as pessoas não querem, a gente não consegue contratar gente. Ela falou, quem está contratado mete atestado. Ela falou, só hoje tem uns 7, 8 de atestado. Para forçar a demissão. Nos Estados Unidos, as redes, essas varejo, tudo, estão com crise, não tem funcionário, as pessoas não querem trabalhar. Todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer, e mão de obra está faltando. Aí a pessoa fala assim, não, porque eu quero vencer na vida. Quer vencer na vida como deitado na cama vendo no Instagram. A mesma coisa no reino de Deus, meus irmãos. A gente fala, não, porque eu quero fazer Deus a prioridade. Não move uma palha. Não faz um nada. Só faz o que está aqui. Tem que fazer. Não é para mim, não. Porque, graças a Deus, bem ou mal, a gente vai vivendo. E Deus levanta pessoas e as coisas vão acontecendo. É cada um com Deus, diante de Deus. Tem igreja que ainda tem uma equipe ministerial paga maior. O pessoal fala, não, mas aquele irmão é pago. Eu já contei essa história aqui, teve uma história real, hein? Festa de aniversário de criança. Hora do bolo. O pai da criança chama lá todo mundo e fala assim, vamos cantar parabéns. Aí ele, na cozinha, né, aquela famosa festa de bairro. Aí fala assim, na hora da oração ele falou assim, irmãos, eu ia orar, mas o pastor está aqui e ele é pago para isso, então eu vou pedir para ele orar. O pai não pode orar pelo filho, porque o pastor que é pago para isso. As pessoas não entenderam nada. Então Josias olha para o que interessa na vida dele. Ele coloca a prioridade no... Oh, meu Deus do céu, fiz alguma coisa aqui. Jesus se manifestou. A restauração começa com um plano de ação, cumprindo esse plano de ação, com ações concretas, organizadas, lideradas, com pessoas íntegras. Deus só vai fazer quando a gente também fizer junto.
Não vai cair do céu, pronto. Gente, se tem uma raça de gente folgada, é missionário. Olha, eu trabalhei com missionário, estava com missionário há 20 anos. Tem missionário que trabalha, mas tem uma hora que eles ficam meio folgados. Tem missionário que tudo ele pede, tudo é coitado, tudo é... seu irmão pode ofertar, o irmão pode fazer. Acostuma a pedir. E aí tem gente que não move um nada. A pessoa tem que aprender outra língua. Eu quero ser missionário lá não sei aonde. Tá bom, irmão, você está estudando o idioma? Não, mas Deus vai me dar graça, eu vou aprender. Mas você abriu um livro? Você ouviu um podcast? Você viu um vídeo? A gente espera cair do céu, pronto. E não move uma palha. Para recomeços espirituais, nós precisamos de compromisso. Nós precisamos de gente séria no reino, de querer. E talvez, meus irmãos, o nosso templo hoje, a nossa casa, o nosso corpo, a nossa família, estejam em ruínas. E a gente está vendo a ruína e a gente não consegue fazer nada. E a gente tem que pedir a Deus, Deus, eu preciso me mover. Tem pais que estão vendo os filhos indo em direção ao abismo e não conseguem se mover. Tem gente que está vendo a vida financeira ir para o saco e não consegue fazer um nada. Bom, essa história das bets está aí para mostrar o que tem acontecido com o nosso país. Tem gente que está vendo a vida profissional indo embora e não faz um nada para mudar. Fica, Deus vai me abençoar. E não faz um nada. Não investe um nada. Tem gente que está vendo a vida espiritual degringolando e não toma uma atitude. Não toma um passo para falar, olha, eu quero que Deus mude. Eu tenho um plano de ação, eu vou pedir Deus graça, eu vou caminhar. O primeiro passo é pedir a graça de Deus para a gente ter coragem de olhar para o que foi negligenciado. E eu sei, meus irmãos, eu sou uma pessoa difícil nessas coisas. Eu não sou uma pessoa organizadíssima. Eu sou uma pessoa intuitiva, eu vou fazendo as coisas, eu faço muito bem, mas o que eu quero fazer naquele momento. E aí, o que acontece? Quando a gente não faz, quando a gente procrastina, o que acontece? Aquele negócio vai aumentando de tamanho. Aí você já não tem coragem de olhar para aquilo, você fala, não, deve estar um negócio tão bagunçado que eu já não sei nem por onde começar. Eu, várias vezes na minha vida, sou assim. O negócio era desse tamanhinho. Aí eu vou deixando. Quando eu olho, está desse tamanho, eu falo, como é que é mesmo? Por onde eu puxo esse negócio? Por onde eu começo? Não negligenciemos o que Deus colocou na nossa mão. Terceira coisa, olha os versículos 8 a 11. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou, seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Olha que interessante. O livro da lei, gente, eu vou falar o óbvio, mas às vezes precisa falar. Nessa época as pessoas não tinham Bíblia em casa. Não tinha uma cópia pessoal da Bíblia em casa. Tinha uma que ficava do país, ficava no templo, disponível para a nação inteira. Só que esse livro ficou escondido, esquecido. E aí o sacerdote Ilquias falou, olha, eu achei um livro. Gente, o homem era sumo sacerdote e não sabia onde estava o livro da lei. Aí ele, na reforma, procurou lá e falou assim, achei um livro lá. Eu trouxe aqui para o senhor dar uma olhada. Aí o homem lê e fala, isso aqui é a lei. Olha que loucura, isso aqui é a lei de Deus. Os profetas, a Torá de Moisés. Aí o cara vai lá e lê para o rei. O rei não tinha... Olha, é uma coisa mais interessante. Ele fez tudo isso sem ter consciência da lei de Deus. Era algo no coração, mas quando ele vê, ele rasga a roupa para dizer, o que nós estamos fazendo? E aí, para nós, fica muito claro uma coisa. Não tem renovo, não tem recomeço longe da palavra de Deus. Todas as pessoas que propõem um caminho de espiritualidade, a parte da Bíblia, você corre, você foge. Não tem como recomeçar
sem caminhar debaixo da palavra de Deus, redescobrindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. E ler a Bíblia não é só ler. Ler já é uma boa parte. Ler já é um bom começo. E se você sabe ler, já agradece a Deus, porque tem 30% da nossa população que não sabe. Nas melhores pesquisas, 30% da população não consegue interpretar um texto. Realidade do nosso país. Mas a gente precisa ler e saber ler o texto. Entender como ler o texto. Entender como aplicar esse texto. Porque senão, teve um cara uns anos atrás que fez um documentário, ele pegou tudo que o Antigo Testamento ensinava e começou a fazer, deixou a barba crescer, começou a comer coisa esquisita, não sei o que lá. Parece um negócio maluco, porque se você não interpretar e não aplicar, é estranho. Mas a gente precisa caminhar com a palavra de Deus. A verdade é que tem muito crente que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não sabe nada da Bíblia. Que chama Zaqueu de Nicodemos, Nicodemos de Zaqueu, e vai seguindo a vida, e está tudo bem. Semana passada, olha como é engraçado, o Nicolas, ele tem um livro que é um devocional da Turma da Mônica, que foi o meu amigo que escreveu, Richard Guerra, com o Maurício de Souza. O Richard é pastor, teólogo. E aí ele falava da história da viúva que procura o profeta Eliseu com azeite, ele manda botar as botijas e o azeite multiplica. Aí o Nicolas falou que aqui, eu perguntei, o que você aprendeu aqui na IB Metrozinho? Aí ele falou, da viúva. Aí eu falei, na minha cabeça eu já misturei as histórias. Eu falei, da viúva do profeta Eliseu? Ele falou, não, papai. Aí eu falei, é sim, filho. É o profeta, só que ele está falando aqui na história do profeta Elias, né? E aí ele falou assim, que era da farinha, que aqui não tinha farinha, que Elias fala, faz um pão, e ele come, e a farinha multiplica. São duas histórias diferentes. Mas eu juntei as duas. Na minha cabeça, Elias e Eliseu viraram a mesma coisa, a farinha e o azeite viraram a mesma coisa. E o Nicolas está com uma carinha, menino de 3 anos, hein? Olhando, falando assim, não, papai, não é essa a história. Eu falei, filho, é assim. Quase que eu falei para ele, filho, seu pai é pastor. Eu tenho 2 mestrados em teologia, peraí, eu sei essa história. E ele estava certo e eu estava errado. Aí depois eu fui pedir desculpa, falei, filho, o papai estava errado, são 2 histórias diferentes, tem o Elias e o Eliseu. Aí ele falou, papai, é o Elias. Aprende, sabe. Tem crente que a gente se misturar, se falar. Eu já contei essa piada aqui, do pastor que está falando, e Nicodemos estava em cima da árvore. E Nicodemos está lá em cima da árvore, e Nicodemos está vendo Jesus, e Nicodemos era um homem muito mau, e Nicodemos não sei o que lá. Aí o diácono, nervosíssimo, preocupado, manda um bilhete. Pastor, não é Nicodemos, é Zaqueu. Aí o pastor, sem perder o rebolado, fala, irmãos, e aí Jesus olhou para a árvore e falou, Nicodemos, desce daí, que aí é o lugar de Zaqueu. Né? Então, assim, tem gente que não sabe nada. A Bíblia está sendo deturpada, mal interpretada, mal pregada, mas o crente fala, ele é pastor, ele sabe, deve estar falando certo. Deve estar certo. Porque eu também não leio em casa para conferir, então não sei se está certo. Não tem como ter recomeço se a gente não voltar para Deus e para a sua palavra. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem caminha com Deus, caminha na sua palavra. A gente começou lendo, Senhor, como eu amo os teus estatutos. Quem ama a Deus, ama a palavra de Deus e a lei do Senhor. Tem prazer na palavra de Deus. Em conhecer, entender. Tem a famosa leitura chamada Lectio Divina, né, que é a leitura espiritual, aquela leitura, você lê um versículo, repete, lê, medita, escreve, pensa, fala, para aquilo entrar na sua vida, para a gente aprender a amar. Hoje o Stanley e a Renato tiveram de manhã com o meu querido amigo Ademar de Campos. O Ademar, quando ele prega, eu sempre falo isso para ele, é uma coisa constrangedora. Muita gente conhece o Ademar cantando. Ele vai pregar, o irmão dele teve aqui 2, 3 semanas atrás, o Washington. O Ademar cita textos inteiros da Bíblia, de cabeça, assim, mas capítulos inteiros. Ele fala, irmãos, abra a Bíblia aí, não sei o que lá. E ele não abre nada, e começa. Tal. E você está lendo ele falando, você está lendo ele falando. Mas assim, inteiros, capítulos inteiros da Bíblia. A gente não tem mais isso. Parece que a nossa memória está reduzindo, a gente não guarda mais nada, não lembra mais nada, não sabe mais nada.
Não tem como a gente buscar um recomeço à parte da lei de Deus, à parte da palavra de Deus, daquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Eu preciso me expor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela me confronta, ela me fere, ela me machuca, ela me mostra quem eu sou. Eu tenho muita dificuldade que a gente fala, eu amo a Bíblia é tão boa de ler. Eu falo, você está lendo mais ou menos a Bíblia. Porque a Bíblia é boa, a Bíblia é maravilhosa, mas a Bíblia também é difícil, ela é dura, ela é complicada, ela magoa, ela fere. Quem só fica em somebody love com a Bíblia não está lendo a Bíblia. Está lendo caixinha de promessa. Trechos selecionados. Porque a Bíblia, ela consola, ela edifica, ela abençoa, mas ela marca. Ela faz a gente mancar. Ela coloca a marca de Deus na gente. Você fala, às vezes eu até brinco, né? Eu falo, eu queria arrancar aquela página da Bíblia. Você fala assim, eu queria fazer, mas está lá o texto. Eu não posso ignorar. E aí, meus irmãos, o texto termina, nós vamos ler aqui do 12 ao 20. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então, o sacerdote Hilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Ulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. E ela lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, falou. Voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre essa cidade, sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e eu estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. A minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que disse contra essa cidade, contra seus habitantes, que essa terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Olha que coisa linda. Deus diz, eu vou trazer desgraça, eu vou trazer, não porque Deus queria punir o povo, porque Deus queria salvar o povo. Se Deus não intervém, o povo ia se perder eternamente. Então Deus coloca o exílio, Deus coloca a desgraça para parar o povo. Mas por amor a Josias, ele diz, você se quebrantou, você se humilhou. Eu não vou fazer isso até que você morra. Eu vou preservar a sua cidade até que você morra. Meus irmãos, gente que tem um encontro com Deus e gente que anda com Deus, traz favor e bênção sobre a sua casa. Quantas vezes Deus olha para a nossa casa e diz, eu não vou fazer isso por amor a fulano, por amor a Beltrano, porque você se levantou. Quando a gente se posiciona com Deus, não é uma troca, mas Deus dos céus olha para nós, estende ainda mais a sua graça e o seu favor sobre nós. Josias não ficou só numa promessa, ele se quebrantou, ele se humilhou, ele mandou perguntar para Deus. Ele tomou uma atitude, e Deus olhou para o coração de Josias, como ele olhou para o coração de Davi, e ele falou, eu vou honrar essa pessoa, eu vou honrar esse homem que está me buscando de todo o coração, eu vou honrar. Por isso que a Bíblia diz que Deus, quando a gente o busca, a gente o encontra, que quando a gente o procura, a gente o acha, que as suas mãos não estão encolhidas, que os seus ouvidos não estão tampados, basta que a gente o procure, basta que a gente o clame, basta que a gente se consagre, basta que a gente tome um pequeno passo para as mãos de Deus, o favor de Deus se estender sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Esses dias eu falei para uma pessoa em aconselhamento,
Eu falei para ela, olha, talvez... Ele falou, eu não tenho certeza. Eu não sou Deus, não tenho como te falar isso. Mas eu acredito que talvez você esteja passando por isso até você aprender essa lição. Que a pessoa falou, por que toda hora acontece isso comigo? Mas Eu falei, e é um negócio meio estranho mesmo, assim, sabe aquela situação que se repete? Eu falei para ela, talvez Deus esteja esperando você ser aprovado nesse teste. Você está repetindo. E Deus está te provando de novo, até você ser aprovado. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente não passa de fase. Porque a gente não cresceu, porque a gente não entendeu. E Deus está falando, eu preciso que você aprenda essa lição. Não é maldade. Eu só preciso que você cresça. Eu só preciso que você entenda. E cá entre nós, a gente faz um negocinho desse tamanho, e Deus faz um... Sabe quando a gente vai dar bronca no filho, você não quer disciplinar o filho, e você vai, se você não fizer, eu vou fazer isso. O menino faz um negocinho desse tamanho, e você fala, tá bom, valeu, tá bom, tá certo, você fez, tá ótimo. Porque você não quer cumprir a tua promessa de punição. Deus é assim, meus irmãos, o favor dele é muito maior do que a sua ira, a misericórdia dele é muito maior do que o seu juízo, o amor dele é muito maior do que a sua repreensão. Basta a gente tomar uma atitude, a gente se posicionar, a gente se consagrar, para a gente ver Deus agir nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas vidas. A gente precisa, e cada vez mais, a igreja do Senhor precisa ser formada de gente que se posicionou, de gente que entendeu a seriedade dos dias que nós estamos vivendo, das prioridades que precisam ser colocadas no lugar certo, da centralidade que precisa ser dada à palavra de Deus. Esses dias eu ouvi o Ricardo Agreste, pastor Ricardo Agreste, um dos grandes referências, pastor na igreja presbiteriana Chácara Primavera, líder do ministério CTPI. Ele estava falando, meu irmão, eu tenho certeza que o meu sermão de domingo não é suficiente para te nutrir espiritualmente para a sua vida toda. Se você não procurar em casa, se você não orar, se você não estiver com Deus, se você não caminhar com Deus, não adianta vir no culto. Já é um passo. Mas não adianta achar que ouvir a pregação de domingo vai resolver a tua vida. Não vai. É matemática, gente. Você tem 200 e tantas horas. Quantas horas na semana a gente tem? 24 vezes 7 são... Faz a conta aí, Cíntia. 1.400 e quanto? Por aí, né? 140, né? 140, né? 140. Aí 2 horas de culto, você acha que vezes com 140 resolve? Não resolve. É que nem malhar meia hora e achar que você pode comer tudo errado todo o resto da semana e falar, não, mas eu estou malhando meia hora por semana. Não existe, não funciona, não vai. A gente precisa caminhar com Deus e caminhar sério.